como a gente escolheu esse caminho de aterrissar os projetos, de implantar, de fazer rodar, a gente tinha uma preocupação muito de transmitir no nome algo que fosse o oposto de simplesmente de uma recomendação, de uma coisa conceitual. Então a gente queria trazer algo que a gente mostrasse para o cliente que ao final das contas o que a gente estava propondo para ele é algo que ia acontecer na ponta e que a gente ia ter uma abordagem muito prática para os problemas dele que fossem implementáveis. Então o nome tinha que trazer isso aí já dizendo de saída o que a gente queria fazer, que era o DNA da nossa empresa. O nome Prática é para traduzir exatamente isso, essa implantação que a gente se propõe a fazer. Então a gente vai, obviamente depende do que o cliente quer, mas a gente vai da recomendação do projeto até a ponta. Então a gente faz toda a implantação do projeto, a gente pode fazer os controles, a gente pode fazer o acompanhamento, o PMO, e a gente pode inclusive tocar parte da operação que a gente já fez, parte da operação do cliente em momentos de crise e depois fazer a transição para esse cliente. Então, o que a gente fala é que a gente costuma deixar um legado. Então eu não vou lá e recomendo, eu vou lá, recomendo, implanto e deixa um legado muito melhor do que quando a gente entrou. Acho que o nome é a primeira coisa que diz quem a gente é. Então já teve uma preocupação desde o início de já dizer que a consultoria era uma consultoria mão na massa, prática, ou seja, com compromisso de colocar, ajudar o cliente de fato a fazer os projetos acontecerem. E então o nome já tinha que dizer isso, até para nos obrigar eternamente com esse compromisso de ser prático, né? Então a gente brinca que se alguém disser que a gente foi teórico, a gente não cumpriu nossa missão. Como contratante, muitas vezes eu já contratei empresa de consultoria e muitas vezes você tinha excelentes recomendações, mas que você se via com um projeto que você não conseguia implementar. Porque ou você não tinha uma equipe naquele momento que pudesse fazer aquilo, ou na hora quando você chegava na ponta para descer aquela estratégia, não era bem daquela forma que se comportava. Então, a importância está em você ter, sim, uma estratégia muito bem desenhada, mas que seja factível e que você consiga, de fato, ter um status quo na operação diferente do que você tinha antes e que reflita essa estratégia. Bom, a Prática Pro, ela tem um time que não nasceu consultor, né? São pessoas que vieram do mercado executivo, que atuaram nas operações comerciais de retenção e atendimento, enfim, gente que colocou a mão na massa, gente que fez a gestão dessas operações no dia a dia. Então, a própria natureza dos profissionais e do que o mercado realmente espera de uma empresa que venha auxiliar na construção de novos caminhos, a Prática possui, né? Então, e daí vem o nome da Prática Pro, né? Ela surgiu com essa vocação, com esse DNA de ser uma empresa que realmente aplica as teorias que ela própria constrói, né? As metodologias que ela desenvolveu. Então, diante da experiência profissional de cada um de nós e dos nossos funcionários aqui, dos nossos consultores, a Prática tem um diferencial forte de conseguir efetivamente trazer valor no dia a dia dos negócios de curto prazo, construindo legados, porque tem gente que viveu essa rotina de operações, né, no dia a dia. Acho que a teoria ela é fundamental, né? A gente precisa entender muito bem sempre o cenário, ter um diagnóstico inicial, isso faz parte de qualquer consultoria. A gente não tem a intenção de negar os modelos de consultoria, né? A consultoria ela tem uma visão, ela pressupõe uma visão externa, alguém especialista e capacitado para ajudar uma empresa que, enfim, entende que para resolver determinado problema ou construir uma oportunidade, ela precisa de uma ajuda externa. Acho que isso é a premissa de largada e isso vale para qualquer modelo de consultoria. Então, a gente parte sempre de um diagnóstico, de um assessment que a gente chama. Isso é um modelo, vamos dizer assim, ancorado na metodologia tradicional de consultoria. E aí vem sempre o desenho de algum plano, ou a revisão de um plano se ele já existe, e o plano de implementação, que aí eu acho que é o nosso diferencial. Então, pela vivência de quem já fez, né, de quem já esteve no ambiente de empresa, que sabe como é que a dinâmica da política interna, da relação entre as pessoas, muitas das vezes as coisas não caminham justamente pelo problema das pessoas. Então, como é que a gente ajuda a organização a conectar as pessoas,
a resolver aqueles hiatos que existem entre as áreas, né? Muitas vezes os processos e as áreas são muito divididas e aí falta uma conexão, né? Como se fosse uma sinapse entre as áreas. Então, a gente acredita muito que o nosso papel é esse, é compreender não só o desafio do negócio, o momento que ele está, como é que seria um bom plano de ação para a empresa, mas principalmente aonde naquele ambiente fazer uma leitura muito clara ao longo do diagnóstico de qual é a barreira, onde que a gente pode fazer essa conexão acontecer. Acho que essa é a chave do sucesso de um projeto, né?